Lembrando os irmãos que nós estamos analisando todo o Evangelho de Mateus, iniciamos o capítulo 1, verso 1 e terminaremos lá no capítulo 28. E nós estamos neste momento no início do ministério público do Senhor Jesus, um período onde o evangelista Mateus aqui, o autor, ele está nos apresentando o Evangelho do Reino dos Céus. E essa parte dessa apresentação do Evangelho do Reino dos Céus, ela inicia no capítulo 3, com o ministério de João Batista, um homem que pregava no deserto da Judéia, que a pregação dele envolvia o arrependimento de pecados, o retorno do povo à aliança com Deus, e ele dizia que o arrependimento era necessário porque próximo estava o reino dos céus. Reino esse que seria inaugurado pelo Messias, que João afirmava que já havia chegado, e do qual ele também batizava as pessoas. As pessoas vinham até ele, aquelas que demonstravam arrependimento, ele batizava como um símbolo desse arrependimento e também como uma preparação para um batismo superior que viria por meio do Messias. E nesses dias, durante as pregações de João, lá no deserto, Jesus esteve com ele e Jesus pede para ser batizado por João. E João se recusa, ele diz para Jesus que ele não é digno nem de carregar as suas sandálias e que ele sim que precisava ser batizado por Jesus. Mas Jesus diz para ele que aquilo precisava acontecer. Jesus precisava ser batizado por João, porque essa era uma parte importante do plano de Deus Pai para a redenção do homem. João então batiza Jesus para que se cumprisse toda a justiça. E com isso, Jesus, o Messias, também se identificasse com as profecias bíblicas que informava sobre um servo sofredor que viria, que o Messias seria o servo sofredor. E esse servo sofredor seria obediente o tempo todo em todas as coisas que o Pai havia proposto. Hoje nós veremos o texto onde Jesus continua a sua preparação para o seu ministério terreno, e essa preparação envolve uma prova, envolve um teste do qual Jesus teve que passar. Então nós faremos agora a leitura de Mateus capítulo 4, dos versos de 1 a 11. Acompanhe comigo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Pai, amado Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor esteja conosco durante a exposição do texto bíblico, que o Senhor nos conduza neste oceano profundo da Tua palavra, Pai, que a gente possa aqui recolher todas as pérolas preciosas que existem no texto, que a gente extraia dela somente aquilo que esteja de acordo realmente com a Sua palavra, que haja no meu coração um profundo temor em relação a essa exposição, e que esse mesmo temor invada o coração dos irmãos ao receber essa palavra, crendo profundamente ser ela uma verdade absoluta, sendo a própria palavra de Deus,
Ou seja, que realmente Deus fale conosco essa noite por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos nos concentrar aqui nesse texto apenas na primeira tentação de Jesus. Apenas os versículos de 1 a 4. Ok? Então nós vamos passar algumas semanas nesse texto. Hoje nós veremos apenas os versos de 1 até 4. Então, primeiramente, vejamos Jesus aqui sendo conduzido para o primeiro teste dele. No verso 1 diz ali que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o mesmo Espírito que havia gerado Jesus, e nós sabemos pelo próprio relato do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, no verso 20, onde um anjo vem para José em sonho e diz que o filho que Maria estava esperando, ele havia sido gerado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que o gerou e também o mesmo Espírito que atestou que Jesus é o Filho de Deus, o servo sofredor, o Messias prometido no evento do seu batismo, esse mesmo Espírito, ou seja, a terceira pessoa da Trindade Divina, conduz Jesus até o deserto para ser tentado. Curioso que outra vez nós temos o deserto aqui presente na narrativa do Evangelho de Mateus. O deserto já havia tido um papel importante no ministério de João Batista. Agora ele aparece na preparação do próprio Messias para o seu ministério. Logo na sequência, irmãos, da exposição aqui do texto, nós vamos entender a relevância do deserto aqui. Mas eu já posso adiantar de antemão que, obviamente, não foi por acaso que o Espírito levou Jesus para o deserto enfrentar essa prova. Segundo o texto, Jesus foi até o deserto com um propósito específico. Qual era esse propósito específico? Ser tentado. Diz ali. Seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E é importante a gente entender aqui o que significa a palavra tentado. No original, irmãos, ela também é traduzida por simplesmente testado. Jesus foi enviado para o deserto para ser testado, para passar por um teste. E por que é importante fazer a distinção entre ser tentado e ser testado? Porque apenas na nossa natureza caída, por causa do nosso pecado, é que um teste se transforma em uma tentação. Qual o grande objetivo da tentação? Nos levar a pecar. Quando um teste nasce dos nossos desejos pecaminosos, quando o teste nasce da nossa natureza, dos desejos do nosso coração, neste momento o teste ele se transforma em uma tentação. A tentação que nós sofremos pelo desejo do nosso coração, pelas circunstâncias que o mundo nos impõe, até mesmo por Satanás, mas especificamente aqueles desejos maus que residem em nós, em nossa natureza, essa tentação, ela apenas revela o nosso mau caráter. A tentação, quando procede do nosso próprio coração, ele só está revelando a nossa própria natureza ruim. E é por isso que é importante nós distinguirmos aqui daquilo que Jesus está passando, daquilo que nós passamos. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, ele poderia pecar? Jesus, sendo Deus, ele poderia cair num pecado aqui durante essa tentação? Não. É impossível que Jesus pecasse. Por quê? Jesus não pode pecar porque a sua natureza divina é perfeita. A sua natureza divina é santa. A sua natureza divina é reta. Jesus jamais conseguiria pecar porque isso vai totalmente ao oposto da sua própria natureza. Esse é o ponto. A tentação aqui, ela possui o objetivo, quando a gente fala em tentação, o objetivo final disso é pecado, mas com Cristo isso não aconteceria. Ele jamais pecaria.
Portanto, para a gente entender melhor o texto aqui, nós devemos ter isso em mente. Jesus aqui ele está sendo testado. E para que servem testes? Por que nós somos testados muitas vezes? Vamos pensar nas coisas do nosso dia a dia. Os testes eles servem para expor publicamente quem nós realmente somos. É para isso que servem os testes. Por exemplo, se você quer assumir uma função em uma empresa, por exemplo, quero ser contador, quero fazer contabilidade de uma empresa. Eles não vão me contratar só pela minha vontade de ser um contador. Eles vão ter alguns testes que eu vou passar para mostrar que eu sou apto a aquela determinada função. Por exemplo, se eu quero ser um jogador de futebol, eu vou ligar para um clube e vou dizer, olha, eu jogo muito bem futebol. Me contrata aí. Ele vai me dizer, não, vem cá, tem peneira, tem testes aqui, e nós vamos verificar publicamente se de fato você é um bom jogador. Então os testes, eles nos expõem publicamente quem nós realmente somos. Deus, por vezes, ele coloca testes ou provas em nossa vida para que esses testes demonstrem publicamente quem nós realmente somos. Esses testes vão expor para todo mundo se a minha fé é realmente verdadeira ou não. Existe um grande exemplo bíblico sobre isso, que quando eu preparei a pregação eu não conseguia lembrar de outro, e que ajuda a ilustrar muito bem. Lembram do teste que Deus propõe a Abraão? Qual o teste que Deus propõe para Abraão demonstrar publicamente a sua fé? Deus pede que Abraão sacrifique o próprio filho a ele. O que Abraão faz? Ele vai e faz tudo exatamente conforme Deus falou. E como todos sabem, irmãos, no último instante, Deus envia um anjo para impedir que aquele sacrifício fosse feito. Esse teste que Deus impôs sobre Abraão revelou o caráter do pai da nação de Israel. Revelou a imensa fé que Abraão tinha em Deus. E depois o autor de Hebreus, no Novo Testamento, vai nos dizer que Abraão, ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Abraão creu de tal forma que ele sabia que o poder de Deus poderia reverter toda aquela situação que aos olhos de qualquer um é extremamente má, é errado, não é mesmo? Então aqui o Espírito Santo, irmãos, pensem, o Espírito Santo iria enviar Jesus para o deserto para ser tentado no sentido de haver a possibilidade de Jesus pecar, sendo que o próprio Espírito é o membro da Trindade e compartilha da mesma essência divina de Jesus e sabia que Jesus não pecaria jamais, porque a essência dele é santa. Será que o Espírito Santo mandaria ele no deserto para ter a possibilidade de, quem sabe, ele cair num pecado? Certamente não é esse o propósito do teste ou da tentação aqui. E é por isso que esse teste que Jesus está enfrentando do deserto, ele tem um papel muito importante. Ele serve para revelar publicamente a função de Cristo neste mundo. Ele serve para expor o caráter de Cristo a todos. Mas para entendermos isso, irmãos, é bom que a gente olhe o verso 2 já. Verso 2 diz ali, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora, irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Tá? Antigo Testamento é o último livro do Pentateuco, é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8. Aí você marca isso, se tiver o marcador, ou deixa o dedo nos dois livros, no Evangelho e em Deuteronômio, porque nós vamos transitar mais de uma vez aqui nesse texto. Capítulo 8. Agora nós veremos o verso 2. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. E deixa marcado aí, tanto o Evangelho de Mateus quanto Deuteronômio. Nós vamos abrir ele mais de uma vez. Ok? Todo mundo achou? Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ver o verso 2.
Olha o que diz aqui o texto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Você acha que é apenas uma simples coincidência Jesus ter jejuado esse período específico de tempo, 40 dias e 40 noites? Será que foi por acaso isso? Mateus, ele já havia feito lá no princípio do Evangelho, no seu Evangelho, a comparação de Cristo com a nação de Israel. Lá no capítulo 2 ele diz, do Egito chamei o meu filho, uma referência à nação de Israel que havia saído do Êxodo. E ele fala esse texto falando de Jesus, que havia voltado do Egito, indo morar agora em Nazaré. Além disso, irmãos, Mateus já havia também comparado Cristo com Moisés, o libertador do Egito. E Moisés, inclusive, ele jejuou por 40 dias e 40 noites antes de receber as tábuas da lei lá no Sinai. Coincidências da vida? Com certeza não, irmãos. Com certeza não. O que Mateus está nos mostrando aqui no texto é que a história de Israel está se repetindo em Cristo. Da mesma forma que a nação de Israel, da mesma forma que o próprio Moisés foram testados no deserto, e é bom que se diga, ambos falharam no teste, agora Jesus também está sendo testado no deserto. Da mesma forma que a nação, Jesus agora. E como a fé, o texto diz aqui de Deuteronômio, que a fé e o caráter da nação, elas foram expostas naqueles 40 anos. Durante essa peregrinação é possível a gente ver o caráter daquela nação. E da mesma forma agora, o caráter de Jesus também seria exposto por um período de testes no deserto. Lucas, no seu evangelho, ele vai fazer algo muito semelhante, um raciocínio muito parecido com Mateus. Ele faz só que uma comparação com Adão. Ele vai encaixar o relato da tentação logo depois da genealogia de Cristo, onde ele faz uma genealogia reversa. Ele começa em Jesus e termina em Adão. E aí, depois da genealogia, ele encaixa esse teste de Jesus passou no deserto para fazer uma analogia com o teste de Adão. Então, em Lucas, ele vai dizer, Adão foi testado e ele foi reprovado. Agora, Cristo também foi testado. Mas esse segundo Adão foi aprovado. Então, um raciocínio muito parecido dos dois evangelistas. Mas a questão mais difícil dessa primeira parte do texto é explicar o fato de Jesus ter sido levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. É difícil conceber isso, né? O Espírito Santo de Deus levou Jesus para que ele sofresse um teste diretamente de Satanás. Mas aí a gente tem que recordar de tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, do livro de Jó, por exemplo, que nos mostra Deus também usando de Satanás para expor a fé do seu filho. Nós temos também o relato de José do Egito, né, que Deus ele reverte em benefício todas as intenções ruins dos irmãos de José, né? José foi vendido como um escravo por seus irmãos. E Deus reverte aquela intenção maligna dos irmãos em bênção, porque através daquilo a nação de Israel foi salva da fome. Em Jesus, irmãos, as tentações de Deus têm claramente o propósito de testá-lo da mesma forma como Israel foi testado. E as respostas que Jesus dá, como nós veremos mais à frente, elas provam que Jesus entendia muito bem isso. Jesus sabia o teste que ele estava passando ali. E isso é muito relevante para nós hoje. Esse teste que Deus impõe
ao seu Filho, ao próprio Cristo. Porque se Deus, no passado, testou a sua nação, o seu povo, se Deus testa o seu próprio Filho, é claro que nós também seremos testados. Nós passaremos por testes. E como eu disse anteriormente, por causa da nossa natureza caída, nós, além de ser provados por Deus, nós somos tentados pelo nosso próprio coração, pelos nossos desejos, nós somos tentados por Satanás, o nosso grande inimigo. E Deus coloca diante de nós provas para que a nossa fé seja testada. Foi assim com Abraão e é assim conosco. Graças a Deus, ele ainda não me pediu para sacrificar nenhuma filha. Espero que isso nunca aconteça. Obviamente não vai acontecer. Mas, irmãos, existem pequenas decisões que nós tomamos diariamente, que elas revelam publicamente a fé de cada um de nós. E cada prova que é posta diante de nós nos leva a uma de duas decisões: a obediência ou a desobediência. Porém, irmãos, é importante dizer que para o seu povo, para os verdadeiros cristãos, a desobediência, o não ser aprovado em um teste, isso não gera perda de salvação. Eu não deixo de ser salvo se eu não for aprovado em um teste que Deus colocar na minha vida. Você não deixa de ser filho de Deus por conta disso. O que acontece com os filhos é que a desobediência causa um rompimento na comunhão. A desobediência prejudica o nosso relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, isso é muito claro quando nós observamos o nosso relacionamento de pais e filhos. É exatamente assim que funciona no meu relacionamento com as minhas filhas. Se a Isabelle me desobedece, ela não deixa de ser minha filha, porque ela me desobedeceu. Eu não vou deixar de amá-la, porque ela fez algo de errado e ia contra as ordens que eu dei para ela, porque o meu amor por ela é incondicional. Não depende das circunstâncias ou daquilo que ela faz. Eu amo porque ela é minha filha. Só que a desobediência dela prejudica o nosso relacionamento. Rompe com um relacionamento pleno de confiança, de amizade próxima. Não é assim que funciona? Não é assim, pais. É exatamente assim. Inclusive, ela costuma dizer que ela gosta quando eu brigo com ela, porque eu sempre chamo ela de meu amor, mesmo assim, né? Eu falo, meu amor, não pode fazer isso. Meu amor, depois ela diz, pai, eu gosto quando tu briga comigo, porque você sempre me chama de meu amor. É porque meu amor não muda por ela, mesmo em meio à desobediência. É assim Deus com os seus filhos. Só que tudo que um filho menos quer é ter o seu relacionamento com o seu pai, que ele tanto ama, rompido por um ato de desobediência da sua parte. Os filhos que amam seu pai não querem entristecer o seu pai. Pelo menos deveria ser assim. Ou melhor, num relacionamento correto, pai e filho vai ser assim. A questão é que a desobediência, ela traz consequências. Ela não gera perda de salvação para aqueles que são filhos, mas ela traz consequências. E essas consequências, elas serão experimentadas, não há como escapar. Veja o exemplo de Moisés. Ele foi reprovado no deserto. Ele deixou de ser o grande líder da nação. Ele deixou de ser amado por Deus. Não, mas ele não entrou no descanso da terra prometida. Houve consequências. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, pecou contra Deus.
O que Deus diz para ele? Que por conta do seu pecado, a sua casa jamais terá paz. Mas Davi não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado trouxe consequências. O maior de todos os exemplos, Adão. Por meio da sua desobediência, a morte entrou no mundo. O pecado traz consequências. E todos nós enfrentamos e enfrentaremos as consequências dos nossos pecados. Todos nós enfrentaremos. Basta dizer que todos nós um dia morreremos. A morte que nós enfrentaremos é a consequência do nosso pecado. E que é um teste maior do que esse para a nossa fé? Eu creio que não há teste melhor para expor a fé de alguém do que o leito da morte. Neste momento você vê realmente fés verdadeiras no Senhor. Quem acompanhou os exemplos do Sproul, os pastores agora, teve também esqueci o nome. Ajuda aí, mano. O Shed, obrigado. Também não teve esses pastores que deram um grande exemplo de fé no leito de morte. Irmãos, todos nós enfrentaremos esse dia. Todos nós enfrentaremos as consequências do nosso pecado. E isso, irmãos, deveria ser motivos suficientes para nos deixar sempre atentos às provas que recaem em nós diariamente. Deveria nos deixar atento a todos os testes que nós enfrentamos em nossa vida. Basta nós pensarmos, por que Deus nos criou? Uma pergunta fundamental para qualquer ser humano acerca da existência. Por que somos criados? De para que fomos criados? E essa pergunta, irmãos, as crianças saberiam responder, porque elas passaram pelo catecismo, que é uma das perguntas elementares e do início do catecismo. Por que Deus nos criou? Nós fomos criados por Deus para viver com Ele e para glorificá-lo. Foi por isso que Deus nos criou. Deus não nos criou para sermos médicos, advogados, pais de família. Não foi esse o grande propósito de Deus. Deus nos criou para glorificá-lo. E toda vez que eu vivo para não glorificá-lo, eu estou vivendo de maneira contrária ao propósito pelo qual eu fui criado. E o motivo da nossa existência envolve diretamente obediência. Porque na desobediência não há como glorificar aquele que me criou. O motivo da minha existência envolve um relacionamento com aquele que me criou. E quando nós vivemos em desobediência, nós nos rebelamos contra o propósito pelo qual Deus nos colocou a existência. Mais adiante, irmãos, nós veremos de que forma, como podemos ser aprovados em nossos testes. Mas antes de vermos isso, vamos ver o momento do primeiro teste, onde o primeiro teste é revelado ao Messias, ali no verso 3. Diz ali, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O texto, ele não nos informa de que maneira ou de que forma que o tentador se apresentou para Jesus, né? Fisicamente, nada. Só nos diz que o tentador estava ali, próximo, né? E ele se aproxima e diz para Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ao ler aqui essa fala de Satanás, talvez fique a impressão de que ele está com dúvida sobre Jesus ser ou não o Filho de Deus, o Messias. Mas essa condicional aqui, ser, na língua original, ela não é conjugada de uma maneira a questionar Jesus
sobre se ele é ou não o Filho de Deus. O que Satanás está dizendo é uma afirmação sobre isso. Ele diz aqui que já que tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães e mate a sua fome. Em outras palavras, como você é o Messias, e por isso você possui poder para fazer qualquer coisa, então faça dessas pedras pães e acabe com essa tua fome. Afinal de contas, 40 dias sem comer não deve ser muito fácil. Eu nunca fiz jejum de 40 dias e 40 noites, mas eu creio que passando já vou ficar de mau humor. Então, 40 dias sem comer. Satanás vai ali e diz, já que tu tem poder, acaba logo com a tua fome, hein? Chega de passar fome, tu é Deus, tu é o próprio Messias. Ok, irmãos, entenderam aqui esse teste? Então essa foi a primeira tentação. Nós vamos pensar sobre isso agora. Digamos que Jesus tivesse feito o que Satanás estava propondo. Se Jesus tivesse transformado pedra em pães, se ele tivesse se alimentado dessa forma, ele teria feito algo errado? Ele teria pecado de alguma forma? Jesus teria transgredido qualquer lei de Deus? Ou ele seria culpado por matar a sua própria fome? Como eu já falei anteriormente, não havia hipótese de Jesus pecar. Não havia possibilidade disso acontecer. Mas então qual que seria o propósito aqui do tentador? Esse é o ponto. Por que será essa prova? Se Jesus tivesse feito, não estaria fazendo nada errado. Por que ele não se alimentou por meio do seu próprio poder? Lembram do teste que a nação passou no deserto? A nação de Israel passou na peregrinação? Quem já leu, Êxodo, lembra muito bem a reação do povo no deserto. O povo com medo de morrer de fome, o que eles fizeram? Reclamavam, murmuravam. Lá em Êxodo 16:3 vai dizer, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós nos sentávamos em volta de panela cheia de carne, nós comíamos pão à vontade, mas agora você nos trouxe esse deserto para nos matar de fome. Esse povo que murmurava por causa da sua fome, tinha visto Deus libertá-los por meio das pragas da nação mais poderosa do mundo daquele tempo. Tinha visto um mar se abrindo para que eles passassem no meio. Eles tinham visto tudo que é forma de poder de Deus. E mesmo assim, quando chegou a fome, que nem foi de 40 dias, mas chegou a primeira dor de barriga por causa de fome, eles já começaram a duvidar do cuidado de Deus. Começaram a duvidar do poder de Deus em suprir todas as necessidades dele. A tentação de Satanás aqui é extremamente sutil. Já que você é o Messias, você não precisa reclamar de fome como os israelitas, porque você tem poder de produzir o seu próprio alimento. Use o seu poder agora e faça para si mesmo o pão. Então qual que é a jogada de Satanás aqui? Para a gente entender, é necessário a gente lembrar do batismo de Jesus da última pregação. Jesus, ele não precisava ser batizado por João. Afinal de contas, o batismo de João era uma preparação para o batismo que o próprio Jesus traria. Mas Jesus diz para João, deixa por enquanto, porque tem que acontecer isso para que se cumpra o plano de Deus, para que toda a justiça seja cumprida. Ou seja, o batismo de João em Jesus fazia parte do plano de Deus para a redenção do homem. E além disso, irmãos, o batismo de Jesus identificava ele como um servo sofredor. Ele identificava com o texto de Isaías 42, versos de 1 a 3, vejam o meu servo que eu fortaleço, ele é o meu escolhido que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações, não gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, fará justiça a todos os injustiçados. O que o tentador está fazendo aqui
é sutilmente convencer Jesus de que ele não precisa reclamar como os israelitas, que ele deveria, com o seu próprio poder, se satisfazer a sua própria fome, e ao se satisfazer pelo seu próprio poder, ele estaria se desviando do seu papel. Ele deixaria de ser aquilo que o Pai estabeleceu para ele no plano da redenção. Ao satisfazer por si só as suas necessidades, Jesus não seria mais o servo sofredor. Jesus não seria mais o servo de Deus. Dessa forma, Satanás impediria que Jesus assumisse a sua posição de servo. Ele impediria a humilhação de Cristo. Ele impediria aquela humilhação que levaria ele até a morte e morte de cruz. O teste está apresentado. Então, antes de nós passarmos para a maneira de Jesus vencer esse teste, é necessário tirar algumas lições para a nossa vida, essa parte do texto bíblico. E a principal lição aqui é sobre o tentador e a sua forma de atuação. Eu começo, irmãos, ressaltando uma verdade sobre ele. O texto diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. O livro de Jó nos mostra esse mesmo tentador agindo debaixo da autoridade de Deus. Nós vivemos uma cultura onde tudo é culpa do diabo. Uma cultura do tá amarrado. E é necessário deixar isso muito claro. O diabo é o diabo de Deus. No sentido de que ele também se submete ao seu Criador. Ele não tem autonomia neste mundo, irmãos. Ele age debaixo da autoridade e do poder do Pai. Mas isso, irmãos, não desfaz outra verdade sobre ele. De que ele é real e que ele age para nos prejudicar. A Bíblia chama ele de o homicida, o mentiroso, o leão que ruge. Quando nós temos uma ilustração sobre alguém que diz que ele é como um leão que está pronto para nos devorar, essa pessoa não deve ser muito confiável. Quem gosta de estar perto de um leão está pronto para devorar alguém. E se ele atacou o próprio Senhor Jesus, não há dúvida que ele fará o mesmo conosco. E nós precisamos nos lembrar dessa realidade. Porque nós que nos consideramos reformados, temos facilidade de esquecer dessas coisas. Nós precisamos nos lembrar que as tentações lançadas por ele, como nós podemos ver no texto hoje, elas são sutis. Muitas vezes são até doces. Que mal tem Jesus matar sua própria fome? Lembram da forma como ele age no Éden? Colocando dúvidas na cabeça de Eva? É claro que vocês não morrerão, ele disse para Eva. O tentador, ele não vai colocar uma arma na sua mão e te obrigar a matar alguém. Mas ele vai lhe sugerir em diversos momentos que você faça aquele negócio que é lucrativo, mas que é ilegal. Porque, afinal de contas, nós vivemos no país da ilegalidade. Que mal tem você tomar um pouco de proveito e passar por cima de algumas leis? Não há problema nenhum nisso. Ele pode te sugerir a acessar algum site impróprio, com conteúdo imoral, e dizer para você, você merece um pouco de prazer. Olha o quanto você já tem feito para Deus, olha o quanto você vai na igreja. Você merece um pouquinho de distração, ver um conteúdozinho mais light, digamos assim. Ou simplesmente, ele pode lhe convencer a comprometer a sua renda mensal cada vez mais com o entretenimento,
com prazeres pessoais, com a vaidade, porque você merece. Você já tem contribuído tanto com a sua igreja. Já tem tanta gente ajudando a obra de Deus nesse mundo, que mal tem você pegar um pouco desse dinheiro e consumir com coisas que te dão prazer. Satanás fará de tudo, irmãos, para que a gente viva na desobediência. Ele fará de tudo para que a gente não viva conforme a vontade do Pai. Esse é o seu plano. Ele sabe, irmãos, que ele foi derrotado na cruz. Ele sabe disso. Ele sabe que não há como um eleito de Deus se perder sem ser salvo por Deus. Ele sabe disso. Mas ele também sabe que a desobediência compromete a nossa comunhão com Deus. Ele sabe que a nossa desobediência rompe com o nosso relacionamento com Ele, e Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Ser tentado não significa necessariamente que você vá pecar. O pecado ocorre quando a gente cede às tentações. E é por isso que quando as tentações, os testes vir, esteja sempre vigilante. Esteja sempre pronto. Nunca se ache uma rocha impenetrável. Ah, mas eu nunca pecaria desse jeito. Olha o fulano lá, caiu em um adultério. Que vergonha, eu jamais faria isso. Esse é o primeiro passo para a derrota. Você se achar forte o suficiente para resistir às tentações. Diariamente nós somos tentados, somos testados. E é por isso que é extremamente importante nós aprendermos com Jesus como ser aprovado nos testes. Então vejamos a primeira aprovação do Messias no verso 4. Jesus, porém, respondeu a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos entender isso aqui, voltando lá para Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler de novo o teste que a nação está passando no deserto. Agora vamos ler o 2 e o 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou passar fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, mas teus pais o conheciam. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A fome que a nação passou no deserto, segundo o texto, tinha o objetivo de mostrar para o povo que ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus é mais importante de todas as coisas nessa vida. Vocês passaram essa fome, Deus humilhou, te deixou passar por isso, para que você entenda que o homem não viverá apenas do pão, mas a coisa mais importante na nossa vida é a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus passou pela humilhação. Jesus enfrentou o sofrimento. Jesus enfrentou uma fome de 40 dias sem comer. Imagina como é isso, Fausto. Imagina como é 40 dias sem comer. Tu tá de brincadeira, né? Deve ser horrível. Mas Jesus foi aprovado no teste que Israel foi reprovado. Para Jesus, a obediência à palavra de Deus era mais necessária do que o pão que mataria a sua fome e acabaria com o seu sofrimento. Em Hebreus, capítulo 5, verso 7 e 8, diz assim, que enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. E aí o texto diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Israel exigiu o pão.
Israel ficou: vamos morrer de fome, nos dê algo para comer. E aí Deus, com a sua imensa misericórdia, envia o pão que caiu do céu. Mas a desobediência daquele povo teve consequências. Toda aquela geração padeceu no deserto. Jesus, por outro lado, ele negou a satisfazer a si mesmo pelo seu poder. Porque ele poderia, sem esforço algum, fazer pães por meio de pedras. Mas Jesus permaneceu fiel e submisso aos planos do Pai. Para Cristo, Filho de Deus, obedecer é mais importante do que aliviar o próprio sofrimento. E isso nos mostra que as circunstâncias ruins da vida, os momentos de dor, as consequências ruins que podem acontecer por meio de atos de obediência, que por muitas vezes a obediência vai nos levar a consequências ruins para nós. Mas mesmo isso não é desculpa para desobedecermos a Ele. Jesus foi aprovado no teste por meio da obediência ao Pai. Jesus resistiu ao diabo por meio da obediência à palavra de Deus. Reparem que em todas as tentações Jesus vai dizer: está escrito. Está escrito. E esta expressão vinda da boca do próprio Deus, isso confere um peso inigualável a esse livro. Inigualável. O próprio Deus vencendo a tentação por meio da sua palavra. Jesus está dizendo: eu estou fazendo isso porque está claro na Bíblia que eu tenho que fazer isso. Está escrito. E eu preciso obedecer aquilo que está escrito. Tem um outro momento da vida de Jesus que sempre me chamou muita atenção, que também confere um peso enorme para as Escrituras. Está lá em Lucas 24, onde ele encontra, depois da ressurreição, Jesus tinha morrido, ressuscitado, era o terceiro dia, o dia da ressurreição, e Jesus encontra 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús, numa estrada, numa viagem. E eu não vou ler todo o texto, mas anotem para ler em casa, Lucas 24, a partir do verso 13. Onde ele vai viajando, e aqueles homens eles são impedidos de reconhecer que era o próprio Jesus. E Deus anda na viagem, na estrada, caminhando com eles. Eles dizem que estavam tristes por causa da morte de Cristo, mas que havia notícia de que ele havia ressuscitado. E Jesus diz para eles: que povo incrédulo, vocês não reconhecem aquilo que está escrito nas Escrituras? E aí ele explica para aqueles 2 homens a própria palavra de Deus. O texto diz que ele vai explicando Moisés, os profetas e os salmos. E em todos os textos onde falava sobre ele, ele dava uma aula para aqueles 2 homens. Imagina o próprio Deus pregando, expondo as Escrituras, irmãos. Jesus é a própria revelação. E ele decidiu expor as Escrituras para aqueles 2 homens. Ele poderia se revelar naquele momento: eu sou Jesus, sou o Cristo, eu ressuscitei, estou vivo. Mas não, ele preferiu explicar o texto bíblico para que eles o reconhecessem por meio das Escrituras. Jesus, ele nos ensina a ser obedientes. O texto nos mostra uma nação que desobedeceu e pereceu. E nos mostra Jesus, próprio Deus, sendo submisso, obediente à palavra de Deus, independente de onde ela o levaria. Isso nos mostra, irmãos, que não há obediência desvinculada da palavra. Não existe obediência sem a Bíblia. Não existe amar a Deus sem amar as Escrituras. Nós jamais podemos resistir às tentações se não estivermos usando a Bíblia como a nossa maior arma. Ela é a nossa espada e o nosso escudo, irmãos. Não existe obediência sem a palavra de Deus. E se ela é a nossa única arma contra as tentações,
Se Cristo valorizou tanto a palavra que nós temos hoje diante de nós, como deve ser o nosso relacionamento com ela? Não basta a gente ter uma Bíblia em casa, ou ter várias Bíblias em casa, ter uma Bíblia guardada no armário, ou ter uma Bíblia aberta nos Salmos, com a página amarela, de tanto ficar aberta naquele livro. O ter a Bíblia não vai mudar nada na nossa vida. A Bíblia por si só não vai fazer nenhum bem a nós. Não adianta eu achar que eu vou segurar, ter fé e o conhecimento vai passar. Não existe, irmãos. Nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos ter o conteúdo desse livro na nossa mente armazenado. Conhecimento bíblico não é gerado de outra forma. Ele só é possível por meio de leitura diária, leitura constante, leitura trabalhosa. Significa uma leitura atenta ao texto, buscando os mínimos detalhes, buscando mergulhar nesse oceano cheio de pérolas preciosas. Não há outra forma, irmãos. E nós costumamos encontrar muitas justificativas, desculpas para a nossa falta de compromisso com a palavra. Nós procuramos desculpas até para a nossa desobediência a ela naquilo que nós já sabemos que devemos fazer. E quase sempre a desculpa número 1 é: mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Mas todos sabemos que isso é desculpa esfarrapada, irmãos. O tempo não é problema para nós. O que é prioridade na minha vida, eu vou encontrar tempo para ela. O que falta é uma visão elevada sobre Deus. O que falta é nós entendermos Deus como Ele realmente é. O que falta é uma visão elevada sobre esse livro, nos moldes de Cristo. Nós devemos recordar para que nós fomos criados, por que nós existimos. E sobre isso, irmãos, eu quero fazer um apelo final. Não há nada mais perigoso para nós do que acharmos que nós possuímos um relacionamento com Deus, de acharmos que nós somos realmente salvos e, na verdade, não sermos. Frequentar a igreja regularmente, ser membro de uma igreja, ter sido batizado, ter feito uma oração para aceitar Jesus em algum momento da sua vida, ser uma boa pessoa, fazer o bem, nunca ter feito nenhum crime grave, nada disso é garantia de relacionamento com Deus. O Filho de Deus ama o seu Pai. O Filho de Deus, ele busca a todo custo conhecê-lo. O Filho quer ser obediente a Ele. O Filho tem prazer nele. E o grande pilar sustentador de um verdadeiro relacionamento com Deus é a obediência à sua palavra. Como o próprio texto nos ensinou hoje. Você ama a palavra de Deus? Você possui um desejo de conhecê-lo mais, de aprender, de crescer, de ser santo como Ele é santo, de viver realmente para a glória dEle, de em todas as coisas buscar obedecê-lo? E você está disposto a obedecer mesmo que a obediência te leve ao sofrimento? Não se engane, irmãos. Eu sei que existem momentos difíceis em nossas vidas. Mas olhem para os crentes do passado. Olhem para as histórias dos homens de Deus que nós temos na Bíblia. Você encontra profetas sofrendo? Encontra. Você encontra apóstolo passando dificuldade? Muitas. Muitas. Você encontra homens que andavam com Deus pecando? Sempre. Desde Gênesis, Apocalipse. Sempre nós temos isso. Mas você encontra algum desses homens
distantes da palavra de Deus? Você encontra algum desses homens sem disposição para orar? Reclamando que não estava com tempo? Você encontra algum desses homens fazendo esse tipo de reclamação ou de argumentação para Deus? Encontrando desculpas de todo tipo para não ter um relacionamento com Ele? Você não encontra. E nós vivemos um tempo de abandono da palavra. As pessoas não querem mais ouvir pregações bíblicas. As pessoas não querem mais ouvir uma exposição do texto. Elas querem entretenimento. As pessoas querem dar risada no culto. Querem ouvir histórias interessantes. Histórias curiosas, engraçadas. E isso, irmãos, é tudo aquilo que o tentador quer de nós. Que a gente realmente não queira mais ouvir pregação bíblica. Isso é tudo que o tentador mais quer. Nos distrair com coisas secundárias. Tirar a pregação do culto para colocar tempo de expulsar demônio aqui na frente. Gastar tempo com libertação. Com coisas que só afastam o povo da palavra. Campanha de vitória. Testemunho. Conta a bênção. Enquanto mais isso acontece, menos Bíblia há no culto. E isso é tudo que Satanás mais quer. Afastar as pessoas da palavra de Deus. Porque a palavra é a única coisa que tem poder para mudar a nossa vida. É nela que nós encontramos conhecimento sobre Deus. É só na Bíblia que nós conhecemos quem Ele é realmente e quem nós de fato somos. E é por isso que eu digo, irmão, se algum dia o pastor da nossa igreja parar de pregar a Bíblia, trocar a exposição do texto por outros métodos, chutem ele daqui. Expulsem ele deste lugar, irmãos. Talvez a igreja comece a crescer rapidamente, mas isso não é sinal de uma igreja que realmente vive para glorificá-lo. Se isso acontecer no nosso meio, isso vai nos matar aos poucos, irmãos. Isso vai nos afastar dia a dia de Deus. Jamais esqueçam isso, irmãos. O dia que não houver mais exposição do texto bíblico aqui nesse púlpito, ou corram com o pastor ou corram vocês daqui. E individualmente falando, irmãos, tenham um relacionamento pessoal com esse livro. Busquem ele. Se você tem dificuldades, se você acha muito difícil, ore para Deus. Ore, peça para Ele fazer você compreender esse livro. Ore, clame a Ele. Pai, eu quero. Eu tenho dificuldades, mas eu quero. Me ajuda. E depois de orar, busque uma linguagem mais fácil. Temos tantas opções. Busque um irmão para lhe ajudar. Procure o pastor. Diga, olha, eu preciso, eu quero muito esse relacionamento. Mas eu não consigo entender muitas vezes. Corra atrás disso. A coisa mais importante dessa vida não é a sua carreira. Não é a sua família. Não são os seus filhos. Não é a herança que você quer deixar para eles. Não é ter sucesso naquilo que você faz. A coisa mais importante dessa vida é toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus com as nossas vidas. Não se esqueçam disso, irmãos. Vamos orar.